Salve, salve família, ó nós aqui de novo, eu sou o Márcio e esse aqui é o canal Arquibancada Vasco, obrigado pela sua presença. Eu vou mandar um salve aqui para uma galera, mas antes eu gostaria de falar para vocês, que eu vou fazer aqui hoje, vou falar para vocês aqui hoje, sobre uma reflexão que eu tive aqui em casa, em relação a quem apoia o Salgado, por que apoia, e quem apoia o Leven e o porquê de apoiar o Leven e querer o projeto Somamos dentro do Vasco. Também tentei entender, né, até porque hoje dentro dos grupos de WhatsApp aí, surgiu aí vários debates com vários apoiadores de Salgado, e eu acho que eu consegui entender um pouco por que eles apoiam o Salgado, cara. Eu debatendo com essas pessoas, eu entendi mais ou menos o porquê deles apoiarem o Salgado. Vou mandar o salve primeiro para vocês que pediram, anotei aí a maioria, mas ainda faltou, porque chega agora no final da tarde, eu não consigo mais acompanhar para anotar. Então o pessoal da tarde fica junto com o pessoal de amanhã que comentarem nos vídeos. É o Pedro Camargo, ele pediu um salve para o filho dele, o Vitor Eduardo, de Angra dos Reis. O Bruno Timóteo não pediu salve, mas esse brother comenta tanto nos vídeos, cara. E ele colocou a cidade dele, ele é do Espírito Santo. Obrigado, Bruno Timóteo, está sempre aí comentando nos vídeos, sempre dando uma moral, eu agradeço bastante a sua participação. E todos os seus comentários são de agradar mesmo. Eu fico feliz em ver seus comentários. Parece que eu estou ouvindo você falar, cara. Samuel de Oliveira, de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. O Antônio Carlos, de São Luís, no Maranhão. O Menino Matuto, pelo menos é esse o nome que está escrito lá, de Torrões, na Bahia. A Cristiane Gomes, de Manaus, Amazonas, né? O Sérgio Lourenço, de Niterói, Rio de Janeiro, aí meu conterrâneo. E o Felipe, de Porto Velho, Rondônia. O Felipe é de um desses grupos que eu estava aí debatendo hoje, e eu consegui entender mais ou menos, cara, por que esses caras apoiam o Salgado. Primeiro vamos tentar entender aqui por que eles apoiam o Salgado. Eu acho que, assim, a conclusão que eu tive é que o pensamento deles é pequeno. Eles não têm ambição. Eles se contentam com pouco. Eles não conseguem entender a grandeza do clube, a potência do clube. Quando eu for falar do Leven, eu vou mencionar aqui o porquê que eu acredito na potência do clube. Mas antes vamos tentar entender. Conversei com algumas pessoas aí hoje que questionam meu posicionamento, né? Que fala sobre política, e também falo de campo e bola aqui, mas eu falo mais quando vai haver a rodada. Por exemplo, amanhã é dia de eu falar, domingo, segunda-feira comentar, então fico 3 dias aqui falando de campo e bola, que é o dia que antecede o jogo, o dia do jogo e o dia pós-jogo, né? Então, assim, cara, eles questionam, você coloca vídeo de política, mas por que questionam? Porque eu falo de uma política que eu acredito, que é uma política vencedora, mas vamos tentar entender. Eles pensam pequeno. Eles não acham que o Vasco é uma potência. Eles não acreditam que o Vasco é uma potência como eu acredito. E vou dar o exemplo disso quando eu for falar do porquê que eu acredito no projeto do Leven. Eles ficam se contentando com pouco. Parece que tem medo. Esse medo deles de perder tira a vontade de ganhar. Porque eles acreditam simplesmente que se o Vasco vier com uma política de contratar grandes jogadores, de trazer grandes investidores para o Vasco, que isso vai endividar o Vasco e vai quebrar o Vasco. Sinceramente, é esse pensamento que eu consegui entender na cabeça de quem é apoiador do Salgado. Eles simplesmente acham que se o Vasco contratar grandes jogadores, porque esses jogadores pequenos aí que saem do clube e colocam o clube na justiça, que vai acontecer a mesma coisa com esses grandes jogadores, com esses jogadores de nome, que são jogadores que atraem muita imagem, que vendem muita camisa. Não dá para entender eles perfeitamente, então vou ter que já entrar aqui no assunto de por que a gente acredita no projeto do Leven. Por que eu acredito no projeto do Leven? Porque o projeto do Leven, ele tem um pensamento assim grande. Eu vi grandes Vasco. Eu vi o Vasco do Calçada. O Vasco do Calçada trazia um jogador que era destaque na temporada anterior no outro time. Ele ia lá e buscava.
porque ele acreditava que aquele jogador ia ajudar o clube a chegar longe em grandes competições e também poder ser campeão naquelas competições. É o que o Levin projeta fazer no Vasco. Ele contrata jogadores que arrebentaram na temporada anterior, ou que são jogadores que estão na Europa, que é um mercado onde tem jogadores de destaques, a gente tem que reconhecer isso, e que se eles vierem para o Brasil, mesmo que não estejam em alta, que eles vão se destacar aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, o futebol, apesar de ser o futebol tetracampeão do mundo, quando chega um jogador com a inteligência do futebol europeu, ele se destaca, certo? Então, ele vai se destacar, aqueles jogadores grandes irão se destacar, irão ajudar o Vasco a ganhar um brasileiro, a ganhar uma Libertadores, a ganhar grandes competições. E se isso não acontecer, que vai pelo menos chegar longe. Chegando longe, o Vasco ganhou dinheiro de todas as etapas dessas competições. No Brasileiro, por exemplo, não ganhou o título, mas chegou em quarto. Vai ganhar muito mais dinheiro do que o que chegou em 14º, por exemplo. Ficou na 15ª posição. Na Copa do Brasil, chegou nas quartas de finais, vai ganhar muito dinheiro do que aqueles que saem antes da fase de grupos, da fase de mata-mata, ou na oitava de final, igual os times do Campelo. Na Sul-Americana, a mesma coisa. E tem mais, esses jogadores vendem camisa. Esses jogadores, eles se pagam com a própria imagem. Você vai fazer um contrato de televisão, por exemplo, com a Rede Globo, de esgoto de televisão, ela vai pagar muito mais para um time, um clube que tem um time com grandes peças, do que vai pagar para divulgar o Carlinhos, divulgar o Paredes, divulgar Neto Borges, divulgar o Valdívia em baixa, divulgar o Marquinhos, mas essas são as contratações do Campelo. Divulgar outros tipos de jogadores, um treinador como o Valentim. Então, o Vasco, buscando esse tipo de metodologia de trabalho, junto com o Levin, vai fazer o Vasco voltar a ser grande, tanto no tamanho de divulgação, quanto dentro de campo, porque os jogadores serão destaques, buscarão outros tipos de resultados. Não é entrar no Brasileiro já sabendo que vai disputar o campeonato, com a possibilidade de ir para a segunda divisão e ter que disputar ali rodada a rodada para não cair. Que tipo de imagem esse clube está passando? Que tipo de imagem vai ser cobrada? Qual o valor para colocar jogadores na televisão como o Ribamar, como o Pikachu, como o Felipe Bastos, que já era, apesar de ser vascaíno, já era. Então o pensamento de quem apoia o Salgado é pequeno, deixa eu ver aqui. É pequeno, é um pensamento fraco. É um pensamento de quem está derrotado, está acabado. O pensamento de quem apoia o projeto Somamos para dentro do Vasco é um pensamento de quem acredita no tamanho e na força dessa camisa. Então, vocês que apoiam o Salgado, continuem. Vocês não são Vasco. Vocês se escondem atrás de um sentimento que não é o de torcedor. Vocês pensam pequeno. O Vasco não é para quem pensa pequeno. O Vasco é para quem pensa grande, porque o Vasco é um time gigante, a começar pela sua história. Fiquem aí apoiando o Salgado, apoiando o Campelo, apoiando esse projeto de austeridade que já provou que não dá certo. Aí fiquem disputando o campeonato lá na parte de baixo da tabela, para no dia seguinte, as manchetes do jornal, seja a seguinte manchete: Vasco não consegue sair Vasco não consegue sair da zona da degola. Vasco tenta sair do Z4. Essa porra dessa manchete vai colocar o Vasco em que posição? Para você chegar para uma mídia e falar assim, ó, eu quero negociar as cotas de TV. Ah, mas você vai pagar quanto? Ah, eu vou pagar tanto. Não, pô. Eu tenho o Balotelli no meu time. Eu tenho o Hulk, que hoje se apresentou. Se apresentou não, foi contratado pelo Atlético Mineiro. Eu tenho o Jovinco. Eu tenho o Alex Teixeira. Certo? Então, vocês fiquem aí com esse pensamento escroto de vocês, com esse pensamento pequeno, porque eu quero pensar grande. Porque eu vi o Vasco grande. O Calçada só ganhou aquela porrada de títulos porque ele pensava grande. Ele não contratava o jogador que está lá no América Mineiro, com todo respeito, que está lá no Bahia,
que tá lá no América de Natal, que ninguém quer, só porque ninguém quer, serve para vamos testar aqui no Vasco a gente vai fazer ele jogar. Não, eu não quero esse tipo de gestão no Vasco, não. Eu quero o projeto Somamos. Porque o projeto Somamos tem a cara do Vasco. É um projeto gigante, do tamanho do Vasco. Além de tudo, eu não mencionei aqui, que eu posso muito bem mencionar, ele tem as Casas Vasco, que vai gerar dinheiro para o clube, vai gerar conforto e vai gerar interatividade e fazer com que as pessoas que não são do Rio de Janeiro se sentirem mais dentro do Vasco. Ele vai gerar dinheiro para o clube, porque todo projeto alguém tem que apresentar já alguma condição financeira para o clube. O Leven já disse que tem 3 cartas de intenção. Ele vai ter que chegar no mínimo com uma, porque senão já começa como um bravateiro. Eu acredito que o Leven não faria isso. Acredito muito que ele tem pelo menos 2, se alguma já tiver pulado fora, por causa dessa confusão toda. Ele vai escolher uma e a outra vai sair, porque não vai querer ficar em disputa com o outro banco. Mas pelo menos uma ele tem para apresentar e chegar já pagando as dívidas do clube. Ele tem profissionais de altíssimo gabarito, tanto no marketing, que vai ser o diretor de TV da Vasco TV, vai ser o cara que foi o criador do Premier, do futebol Premier, do PFC, né? Premier Futebol Clube lá. Ele foi o criador, junto com outras pessoas, desse produto aí da Sport TV, que deu muito certo. Ele foi o criador, junto com outros, do canal Combate, né? Combate lá, da mesma Sport TV. Foi diretor por muito tempo da Sport TV. Trabalhou como diretor também em alguma parte lá da Disney, no marketing da Disney. Foi diretor da Globosat. Então, assim, um cara de altíssimo gabarito. Vai trazer um diretor que ajudou o Corinthians a ganhar o tal do Mundial, que o Corinthians não tinha nem Libertadores e era esculachado por isso por outros clubes lá de Palmeiras, lá de São Paulo. Estou falando desse diretor, que se eu não me engano é Gutenberg, vai vir. O cara da Casas Vasco, ele já está muito habituado com isso, porque ele foi lá para o Benfica, lá de Portugal, e estudou sobre esse projeto. Os outros da área de todas as áreas, de diretor, o diretor de futebol, que tem aí o Francisco Lopes, tem o Fábio Cordella. Então, assim, cara, eu penso grande. Eu não penso pequeno igual quem quer apoiar esse projeto ridículo do Salgado, que nem existe. É um projeto colocar o pneu com o carro andando. Então eu tô fora. Eu quero um Vasco grande, um Vasco que nem eu vi do Calçada. Hoje entrei num outro debate sobre o Calçada. O Calçada foi o melhor presidente que a gente teve na história do Vasco. O melhor presidente. O Eurico era só o vice-presidente, que toda vez que ele tentava fazer uma merda, o Calçada foi o único que doutrinou o Eurico. Falava assim, ó, não senhor, puxava as rédeas dele, falava, não senhor, aqui você não vai fazer isso enquanto eu for presidente. Depois que o Calçada largou tudo na mão do Eurico, com timaço, com dinheiro, o clube em alta, porque tinha ganhado muitos títulos. O Eurico foi o presidente com o melhor patrocínio do país e deixou o Vasco virar o que virou. Dos 20 anos que a gente fala pra cá, que agora já são 21, a gente tem aí gestão do Eurico por, quanto, 11 anos? 12 anos ou 13 anos? Não, talvez menos, talvez 9 anos. Então, cara, eu quero o Leven, porque eu quero o Projeto Somamos, porque o Leven é um cara inteligente, o vídeo já tá com bastante tempo. Então, assim, cara, esquece o Salgado. O Salgado não tem porra nenhuma pro Vasco. Disse que tinha 70 milhões, depois 80. 70 quando chegasse e os 80. Cadê o Salgado? Cadê esses 70 milhões? Você deve 26 milhões pra Receita, cara. Se tu tivesse 70 milhões, tu tinha que pagar tuas contas. Para de caô. Se tivesse 70 milhões, tu não queria esses 8 milhões do Vasco. Agora nós temos 2 credores no Vasco. Peralta e Salgado. Todos os 2 emprestam dinheiro pro clube. Agora eles estão dentro do Vasco, são presidentes de poderes, atualmente, né? Até a decisão do Dias Toffoli, que eu acredito que vai dar Leven, que vai dar Vasco. São credores, emprestam dinheiro e eles mesmos vão se pagar. Não tem condições. Então, falei o que eu tinha para falar, fiz a minha reflexão aqui, por que eu acredito no projeto do Leven, por causa desse tamanho grandioso desse projeto Somamos. Eu já li o projeto Somamos de todas as partes, sei todos os executivos que vão trabalhar, é porque agora me faltou aqui na memória, eu li já tem algum tempo, vou ler de novo, principalmente agora depois que eu fiz esse vídeo, para ter uma reflexão muito melhor.
Cara, o Projeto Somamos é incrível. E quem apoia o Salgado, pensa pequeno. Tem medo de perder e acaba tirando a vontade de vencer. Pensa pequeno. Tamo junto, rapaziada. Saudações vascaínas. Aqui é por um Vasco grande. Aqui no Arquibancada Vasco é tudo pelo Vasco. Tamo junto.